estamos aqui na Educação Inclusiva do Educa Recife. Então, nesse momento, vamos tratar de uma temática muito interessante, importante para você, professor da sala regular, da sala do AE, enfim, importantíssimo entender um pouquinho sobre como são as estratégias pedagógicas para o estudante cego e com baixa visão. Mas antes, onde você pode encontrar a educação inclusiva? Na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h, e temos a reprise, 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Vamos continuar com essa temática importantíssima. E hoje temos um convidado muito especial, que ele veio para socializar as práticas pedagógicas, as estratégias que ele usa em sala de aula, o professor Alami. Tudo bem, professor? Oi, Vânia, tudo bem? É um prazer muito grande para mim. Deixa eu dar meu sinal aqui para que eles possam me ver. Esse é o meu sinal, tá? É um prazer muito grande poder compartilhar com vocês as práticas que nós desenvolvemos em sala de aula, especificamente na minha disciplina, que é Geografia, viu? Muito obrigado pelo convite, Vânia. Obrigada a você por ter aceito. E o meu nome, eu sou a professora Ivânia França, e este é o meu sinal. Estamos hoje com a intérprete de Libras, Maria Helena. Então, vamos lá. É importante demais entender como desenvolver estratégias pedagógicas inclusivas. Não é isso, professor? Sim. É importante demais entender um pouco sobre isso. Ivânia, é muito importante pelo seguinte, porque hoje a escola é uma escola inclusiva. Tá? Então, se eu não tiver técnicas apropriadas para poder trazer essas crianças, ou esses adolescentes para o mesmo universo, tá? Eu vou começar a fazer exclusão dentro da própria sala de aula. Então, essas técnicas são importantíssimas. Exatamente. Vamos entender um pouquinho como podemos iniciar. O ponto de partida deve ser o próprio estudante. É preciso empenhar-se em conhecê-lo bem. Partir do seu repertório e dos seus eixos de interesse torna o processo de ensino-aprendizagem muito mais espontâneo, prazeroso e significativo. Então, é importante demais você entender que esse estudante, ele precisa aprender de maneira prazerosa, de maneira significativa. E o professor, ele sim, ele faz essa diferença quando ele está propondo uma estratégia específica, respeitando o foco. Não é isso, professor? Sim, Vânia. A gente tem que conhecer realmente o universo do aluno, entender realmente da sua necessidade e, a partir daí, você saber que tipo de estratégia você vai usar. Porque, às vezes, você está usando a estratégia e não está conseguindo atingir o objetivo que você quer. Então, o conhecimento do aluno é fundamental para isso. E precisamos entender que cada estudante ele é único. Ele precisa ser entendido e essa adaptação, essa estratégia é muito pontual, não é, professor? É para aquele estudante. Exatamente. A gente realmente tem casos que a gente vai relatar daqui a pouco com vocês, casos que a gente chegou e teve dificuldades muito grandes em tentar, por exemplo, para mim, demonstrar um mapa. Como vou demonstrar um mapa para um aluno que não tinha visão, cego, ou que tinha baixa visão? Isso. Então a gente teve que desenvolver algumas técnicas. Isso só você conhecendo o aluno e o aluno realmente confiando no professor, que é o mais importante. É importantíssimo esse elo. Considerando que o estudante cego não vê o gesto ou outras formas não verbais de comunicação, precisamos considerar isso, precisamos entender que aquele aluno, que aquele estudante que ele não enxerga, mas ele precisa ser contemplado com o que está sendo proposto em sala de aula. Precisamos verbalizar de forma simples e pormenorizada tudo o que ocorre na sala de aula. Ou seja, pormenorizada é você deixar cada vez mais detalhado possível. Não é isso, professor? Precisamos ter essa preocupação. Perfeito, Ivana. Se você, professor, meu amigo que tá comigo aqui, sabe que é comum, de praxe, quando você vai ao quadro, a primeira coisa que você faz é dar as costas para a sala. Tá? Então, imagine um aluno realmente que já tem o problema da deficiência visual. E aí está sem conseguir ver o que você está escrevendo. Então, você tem que narrar
com detalhes que você está escrevendo. Ivana, nesse caso, eu posso relatar uma pequena experiência que eu tive? Sim, por favor. Eu tive um aluno, eu vou dar um nome fictício para ele, João, para poder realmente não estar colocando em outra situação, que uma certa vez o João sentava sempre na frente, ele tinha uma baixa visão, era acompanhado pelos institutos aqui em Pernambuco, e o laudo que me foi dado é que quando ele chegasse com 18, 19 anos, ele estaria entre 5% a 10% da visão. Sim. Ele não teria. E uma vez eu cheguei e ele começou, sentava na frente e começou a conversar com outro menino. Começou a conversar, e eu me irritei. Eu disse, João, você quer perguntar alguma coisa? Pergunte para mim, João. Por que você fica incomodando seu aluno? Aí o coleguinha disse, professor, ele está perguntando se o senhor está de chapéu e qual é a cor da sua camisa. Eu não tinha me apresentado ainda a ele, então ele não sabia como é que eu estava, qual era o meu estado, como é que ele ia me ver naquele dia. Então são esses detalhes, professor, que a gente acha que não significa nada, mas significa muita coisa. Então, importante demais ele também confiar no colega, porque o colega trouxe uma estratégia, ou até te lembrou, né, Alami? Foi. Dessa sua apresentação que no momento você não tinha feito. Mas ele precisa entender, às vezes entendem algumas pessoas que, porque tem baixa visão ou porque tem cegueira, não sabe a cor que se está usando. Não é isso, Alami? Exato. Então, assim, quando se faz a apresentação, que é importantíssimo, apresentar alguém que está acompanhando. Por exemplo, a gestão entrou na sala, então precisa fazer aquela descrição, é importante, porque o estudante ele precisa se sentir pertencente da sala. É verdade. Então, fazer exposições narrativas, descrições, ao utilizar material audiovisual. É importante, professor, o que é que você... Muito, Ivana. Eu tenho várias experiências com esse aluno, me cativou muito. Foi um trabalho que a gente fez durante quase 2 anos com ele. Tá? Você vai trazer a imagem, quando eu precisava passar um mapa para ele, e eu precisava usar ferramentas que eu tivesse disponível. Mas teve um problema que foi muito grave. Eu dou aula de geografia e precisava apresentar para o João qual era o formato da Terra. Formato geóide. Aí eu, caraca, geóide, como é que eu vou dizer formato geóide para ele? E ele chegava, como é? Uma bola, professor? Não. É um ovo? Não, João, isso é oval. O que é geóide? João, pega uma folha de papel, amassa ela toda, amassa. Ele amassou. Pronto, qual o formato que está na tua mão agora? Ele disse, uma folha amassada, assim, qual o formato? É meio arredondado, cheio de falhas. Pronto, João, isso é geóide. Tá? Uma folha de caderno, e a partir daí ele nunca mais esqueceu. A Terra não é redonda, é geóide, viu, professor? Olha só, certo, João? Que espetáculo, professor, que está acompanhando aqui essa estratégia do professor Alami, interessante. E aqui, professor, vamos aqui, olha. É importante ler em voz alta, especificando o que está ilustrado, fazendo uma descrição. O que é que eu quero falar? Você falou desse material, dessa folha que ele pôde pegar, ele percebeu, mas e quando se trata de imagem? O que é que podemos acrescentar para esse professor que está acompanhando esse nosso momento? Olha, colega, são coisas simples, mas que mudam muito. Eu precisava mostrar a densidade demográfica do Brasil. Sim. Onde tinha maior população, menor população, onde tinha mais verde, menos verde. Disse, tá, como é que eu vou fazer isso para esse menino? Então peguei grãos, como você colocou aqui, de arroz, de feijão, bolinhas de papel e coloquei, olha, região sudeste, aí botei um monte de grãos lá. Pega aqui, pegou. População maior. Região norte, tem muito grão? Ele disse, não, população menor. Vamos ver agora o seco e onde é que tem muita chuva, onde é seco. Região nordeste, tem bolinha de papel aqui? Não, seco. Região norte aqui, tem muita bola de papel? Tem, muita árvore. Deu para você entender agora essa distribuição agora de que é o clima seco, clima mais temperado, que é mais população, menos população. Ele depois trouxe para mim um mapa todo montado de grão de arroz, foi fantástico. Ele pintou os grãos de arroz e montou o grão de arroz em casa. Eu acho que eu tenho esse mapa até hoje em casa. Que maravilha. E observe que o professor, ele potencializou, não é isso, professor? E todos os estudantes estavam envolvidos nessa prática, Sim. nessa atividade. E percebe que o estudante cego, com baixa visão, tem potencial e consegue desenvolver, sim. Para os estudantes com baixa visão, é importante utilizar letras com fonte maior, adaptações de cores e contrastes, lupas, uso de iluminação apropriada, suporte de leitura ou pranchetas. Isso é importante. Infelizmente, nem todas as escolas têm essas ferramentas e é necessário você usar o que você tiver para poder colocar. A dica, você já sabe, é o aluno próximo do professor, tá? Sempre na frente da sala e menos ruído. Quanto menos ruído tiver na sala, vai ser mais fácil para ele poder ter atenção agora. É importantíssimo.
Por quê? É importante que o estudante com baixa visão fique próximo ao quadro e o estudante com cegueira fique próximo ao professor ou distante de ruídos para ouvir melhor. Por quê? Ou seja, uma sala de aula tem vários estudantes, porque não é só um. Exceto agora nesse momento de pandemia, com essa nova configuração. Mas o instrumento dele maior é a audição, Sim. não é isso? Então, se você deixa distante, o que é que vai acontecer? Ele vai tirar atenção. Vai tirar atenção e ele vai terminar sendo prejudicado. Pois Então, é. precisa ser feito uma sensibilização com todos os estudantes. Sim. Essa sensibilização é tão importante, Ivânia, que eu vou lhe contar outro fato que aconteceu. Eu precisava mostrar, já era 7º ano nessa época, eu precisava mostrar uma turbina eólica para ele. Sim. E eu dizia, João, é mais ou menos assim, você está lá, um ventilador, pensa no ventilador, está rodando e gerando energia. Ele disse, mas como um ventilador? Vou colocar um ventilador desse tamanho para poder fazer. E eu tentei todas as ferramentas para poder chegar e fazer ele imaginar. Então um aluno se levantou, vem cá, João, alguém tem um pirulito aí? Tem. Pegou um pirulito desse cachorro, botou o pirulito de cabeça para baixo, pegou um clipe, botou o clipe aqui, segura aqui, João, tá vendo? Ó? Aqui em cima é a hélice. A hélice roda e vai levar energia para essa bolinha aqui embaixo que é o gerador. Ele disse, é isso, João. Quer dizer, um aluno me ajudou a tentar explicar com o pirulito. É interessante como a aprendizagem se dá na troca. Sim. Não é isso, professor? Sim. E muitas vezes o professor está tão preocupado em como eu vou preparar minha aula, como eu vou fazer que o meu estudante entenda esse determinado assunto. E veio uma ideia de onde o professor menos esperou, que foi do estudante, porque o trabalho dele era incluindo, não era um trabalho só com João, Sim, não é isso? sim, Era com sim, todos perfeito. os estudantes e todos estavam desenvolvendo a todo tempo, participando da aula. Então, é importante também você informar a localização dos objetos da sala, estimular a mobilidade, comunicar quando mudar algo de lugar na sala. É importantíssimo isso acontecer. Os estudantes com cegueira devem ser ensinados a utilizar o braille e devem ter acesso a materiais impressos em braille. Ou seja, a gente precisa entender que o braille é uma ferramenta, é um recurso, mas não é o único, entende? Temos outros recursos onde o professor Alami vai estar socializando. Você tem uma ideia, Ivânia, a gente tem o Voz Técnico que você pode instalar no celular para poder fazer, mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem um aplicativo que é brasileiro, foi batizado como EIFEI, tá? Que é simples, é gratuito, tá? Só que tem um custo, porque você vai ter que ter um óculos, aí tem uma câmera no óculos. Quando ele coloca essa câmera para um celular, para um livro, qualquer coisa, ela começa a ler e gravar para ele começa a escutar. Então, a tecnologia está avançando cada vez mais para poder facilitar essa questão. Então, o braille é importante, mas a tecnologia está avançando de tal forma que eles vão poder compreender hoje a questão do toque, tá? É muito interessante. Eu queria só aproveitar que o nosso tempo é curto, Ivânia. Vê só, eu sou professor de geografia e quero relatar com você uma experiência que eu tive muito importante com esse livro aqui, olha. Tá, que vocês estão vendo aqui, deve estar disponível na biblioteca deles, Ivânia, não sei. Exatamente, faz parte do nosso acervo. Você que é professor aqui da Rede Municipal do Recife. Pois é, eu tinha uma dificuldade muito grande para explicar o que era paisagem para um aluno com deficiência, tá? Porque paisagem, a teoria diz que é tudo aquilo que nossa visão alcança. Eu disse, e agora? E agora? Um desafio. Quando eu li o livro, eu comecei a perceber um aluno com deficiência, sem visão, e mostrando que ele conhecia a paisagem pelo som, pelo cheiro, Aí você me falou uma coisa que eu não tinha nem atentado. Como é que eu sei onde é a minha casa? Pelo sol, a direção do sol, até o senso de direção. Então são essas coisas que deixam a gente fascinado, Ivânia. Exatamente. E você pode continuar oportunizando o seu estudante a perceber e entender que ele tem potencial. Não é isso? Obrigada, professor, por ter vindo socializar a sua experiência aqui conosco. Maravilhoso. Eu tenho certeza que os professores que acompanharam esse momento, eles realmente ficaram fascinados e agora têm muitas ideias sobre estratégias pedagógicas para o estudante cego e com baixa visão. Okay. No nosso próximo momento, você não pode perder, teremos também uma conversa com a professora Kátia Villanova. Ela, como o professor Alami, vai demonstrar, vai socializar
o momento de interação, a prática dela em sala de aula, o professor com geografia e ela com ciências acessíveis. Eu agradeço você que esteve até aqui e te aguardo no nosso próximo momento.